Quando você ouve a palavra empoderamento ou o termo empowerment, o que lhe vem à mente? Olha só, nunca se falou tanto em empowerment ou empoderamento nos últimos tempos. No mundo corporativo, por exemplo, com o objetivo de capacitar pessoas a cargos e funções gerenciais, no mundo político, no sentido de habilitar classes ou grupos desfavorecidos, sempre tem utilizado esses termos. O nosso objetivo aqui é transmitir o que você precisa dominar em sua mente para se sentir verdadeiramente empoderado na hora de falar em público. Se tornar poderoso na oratória, passar a ter domínio, autoridade. Você já deve ter ouvido que tudo começa na mente, correto? E isso é muito verdade. Olha só, a psicologia está aí para provar por diferentes teorias. Mas para simplificar a coisa, eu digo que existem crenças e pensamentos automáticos que muitas vezes emperram as pessoas. Pessoas que desejam falar em público. E normalmente, por conta de pensamentos automáticos ou pensamentos disfuncionais, como também é conhecido na psicologia, são gerados por crenças limitantes ou crenças limitadoras, que também são conhecidas como disfuncionais. Ou seja, disfunciona a pessoa, né? Eu gostaria que você se avaliasse a partir das coisas que eu vou falar agora. Veja, normalmente, as crenças disfuncionais, elas são negativas, rígidas ou generalizantes, e elas se formam durante o nosso processo de desenvolvimento. Isso está ligado ao que nós aprendemos ou convivemos com nossos pais, nossos familiares, amigos, ok? E as crenças limitantes, elas tendem normalmente a bloquear, limitar a pessoa sobre ela mesma, sobre o mundo e sobre o futuro. E na maioria das vezes, essas crenças limitantes, elas foram alimentadas por desamor, desamparo, desvalor. E são essas coisas que geram, na maioria das pessoas, pensamentos automáticos, que sabotam a sua oratória muitas vezes. E nós nem nos damos conta que herdamos isto da nossa cultura, da sociedade, daqueles que nos rodeavam lá atrás, pais, familiares, etc. Amigos. Veja bem, esses pensamentos automáticos que nos sabotam são normalmente pensamentos de catastrofização, pensamento em túnel, tudo ou nada, personalização, vitimização. O que é tudo isso? São pensamentos que emperram você. Na linguagem psicológica, são pensamentos que deixam você dentro de um labirinto empacado e você não consegue falar. Olha só, eu quero dizer que quando nos vem um desafio como falar em público ou fazer uma apresentação, ok? Nossa mente acaba gatilhando tais pensamentos, como pensamentos do tipo, isso não vai dar certo, eu não consigo, eu não estou preparado, eu não sei falar em público. Alguns até se sentem seguros e competentes, mas outros se sentem fracos e impotentes. Outros sentem até medo, se sentem covardes. Uma série de outras reações emocionais que infelizmente eu já ouvi ao longo da minha carreira. Pronto, a performance como orador está totalmente comprometida diante desse quadro de pensamentos automáticos que às vezes nos vêm na hora H. E isso é tão sério que a partir dessas reações emocionais, toda a nossa fisiologia ela vai responder, ok? E de maneira bem desagradável, muitas vezes até perceptível àqueles que nos rodeiam. Suor frio, mãos geladas, boca seca, tremedeira nas pernas e nas mãos, dor de barriga. A pessoa começa a perder a voz, gaguejar, ou a voz fica trêmula, suadouro exagerado, por conta do excesso de adrenalina correndo no sangue, o que pode causar uma ziquezira danada, e aí vai. Você já deve ter visto ou ouvido sobre isso. Um tempo atrás, a esposa de um médico em Santa Catarina, um profissional super respeitado em sua especialidade, me procurou e me disse que seu esposo havia cancelado uma apresentação de 60 minutos em um congresso que iria acontecer e que ele recusou R$20 mil de cachê por pavor de falar em público. Ela não estava triste apenas pelo valor, mas pelo fato dele possuir, sim, domínio e autoridade para tratar do tema que ele foi convidado. Mas ele recusou aquilo por medo de falar em público.
É mole. E você? E você? O que sente ao receber um convite para falar em público? Para gravar um vídeo? Para fazer um webinar? Fazer uma apresentação? Você automaticamente deixa a sua mente guiar o seu comportamento com pensamentos automáticos ou elimina tais pensamentos? O que você faz para vencer isso? Uma pesquisa aqui no Brasil provou que 62% dos brasileiros têm medo, pavor de falar em público e que apenas 8% dizem saber falar com naturalidade, com clareza e de forma segura. Apenas 8%. Isso não é privilégio ou uma maldição só dos brasileiros não, ok? Uma outra pesquisa semelhante no Reino Unido provou que 41% dos britânicos têm medo de falar em público. Mais medo que a morte. Imagine, só 19% dos britânicos dizem ter mais medo da morte do que de falar em público. A grande maioria, 41%, prefere morrer do que falar em público. É um absurdo isso. Mas é porque, de fato, falar em público é um desafio para todos nós. Mas a gente consegue fazer isso com muito mais conforto e segurança, usando os recursos que fazem parte da nossa mente. Vamos aprender quais são esses recursos? Bora lá para o próximo vídeo que eu vou explicar um a um para você. Vem comigo!